Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E para o vídeo de hoje eu gostaria de lembrar que eu também sou uma empresária de sucesso na área de educação, o que vai me tornar totalmente adequada a fazer um vídeo com esse tema, para um professor empreendedor. Esse vídeo de hoje, como nós estamos aí começando o ano letivo, já está passando o carnaval e a gente tem que começar com tudo, eu achei bastante propício o tema para falar sobre as pessoas que realmente merecem estar na sua vida barra carreira, né? É um tema que eu tinha abordado de uma outra forma anteriormente na série Professor Rico, mas nesse vídeo de hoje eu trago algumas informações novas que talvez possam ajudar a entender ainda melhor essa questão das pessoas que merecem realmente estar na sua vida barra carreira. Eu vou compartilhar o slide com vocês, vocês podem aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, jamais materiais, com as pessoas que podem se beneficiar da informação. E falando sobre professor rico, você já se perguntou se realmente você está na instituição que merece ter o seu trabalho, que merece ter tudo que você lutou tanto para conquistar, tudo que você já sabe até hoje sobre educação? Você já se perguntou se as pessoas realmente respeitam o seu trabalho no lugar em que você se encontra? Seja a comunidade dos pais, seja a comunidade parte de gestão, sejam seus próprios colegas? Nesse vídeo você vai entender direitinho as situações em que você é respeitada ou respeitado e as situações em que você precisa mudar a sua postura para que você tenha uma carreira mais saudável, né? E que seu trabalho seja aí melhor. Aproveito para convidar você para assistir os vídeos anteriores. É só escrever no meu canal Professor Rico, Janaína Spolidório, que você vai encontrar outros vídeos que vão falar sobre o assunto, né? E a gente precisa começar bem o ano. Por que que eu falei que é propício falar disso nessa época? Porque é exatamente a época em que a gente está começando o ano e a gente não deve aguardar ficar doente, estressado, triste para poder resolver nossos problemas. A gente tem que prevenir esses problemas, né? E ter que conviver com pessoas nem sempre é uma tarefa fácil. Não significa você conviver com elas profissionalmente que elas precisam fazer parte de sua vida. Na verdade, você pode ter uma relação estritamente profissional com elas, sem nenhum vínculo pessoal com as pessoas que rodeiam você no trabalho, né? Porque no trabalho, gente, nós devemos ter relações profissionais. Quando a gente coloca o pessoal junto, nós acabamos criando laços que talvez atrapalhem o nosso desempenho, né? Então, às vezes, a pessoa ela se sente livre para pegar de você uma abertura que você não deveria dar, uma coisa que você se sente desconfortável. Então, é aquela pessoa interesseira, que às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba fazendo amizade com pessoas que se aproveitam de nós, né? Por isso que é interessante você ter uma relação profissional. Então, você está ali para fazer exatamente o quê, né? E o seu compromisso é com quem? É com essas pessoas ou com o seu aluno? Ou se você for coordenador, é com os alunos ou com os professores, sua responsabilidade. Então, a gente tem que ficar muito claro na cabeça qual é a responsabilidade que nós temos em relação ao nosso trabalho. Cada um vai ter seu próprio papel. Então, por exemplo, o coordenador, quando ele entra numa sala do professor para assistir uma aula, porque ele quer corrigir alguma coisa ou incrementar, longe da vista dos alunos, tudo bem, né? Às vezes ele precisa entender como o professor dá aula para entender como ajudar. Mas não é legal quando ele quer impor alguma coisa que o professor não está pronto para receber, né? Então, o coordenador ele tem lá o seu papel. Por que que eu estou falando isso? Nós recebemos sempre, né, coisas de coordenador. Mas a gente recebeu um bem específico que o coordenador queria que a professora ensinasse que nem países de língua inglesa.
Só que nós não falamos língua inglesa. O que que o coordenador tinha feito, gente? Olha que absurdo. Ele tinha pego um monte de recorte, parecia um álbum, sabe? Tipo scrapbook. Recortes do Instagram e colado para formar uma apostila de posts, como se fosse muito confiável a rede social, né? E daí tinha vários posts que eram tipo educação na Austrália, educação em Singapura, educação nos Estados Unidos. E daí a coordenadora queria que a professora utilizasse essas metodologias que não são adequadas para a nossa língua, porque o idioma é diferente, né? Então a gente precisa saber até onde a gente deve ir com o professor. É legal incentivar o professor a se capacitar, mas não é legal você querer que ele faça uma capacitação sendo que você não está apto a dar, né? Nesse caso aí fica bem nítido que o coordenador não tem as ferramentas necessárias. Mas se você for um coordenador que realmente estuda, não tem problema nenhum, né? Mas não de rede social, por favor, né? Estuda aí a fundo em referências que são confiáveis. Agora, se você é um professor que trabalha com um coordenador assim, eu vou falar mais para o meio, para o final do vídeo, do meio para o final, como que você lida com essa situação, porque a gente precisa também ter jogo de cintura. Respeitar o trabalho seu é essencial e você respeitar o trabalho do outro também. Então, você tem que entender as formas que você vai atuar para que você não seja desrespeitoso, que também dentro da escola tem uma hierarquia, né? Vou trazer aqui uma reflexão para vocês. Quem merece de fato estar na sua vida profissional? Bom, falando sobre isso, a gente tem uma tendência a deixar a nossa vida no automático, né? Eu vou dar alguns exemplos de coisas automáticas na profissão de professor e depois eu vou explicar melhor, ok? O livro didático é uma coisa que automatiza a sala de aula, porque ele traz tudo pronto e o professor só precisa preencher. Preencher não é construir, né? Então, ele tem uma tendência a tornar o ensino automático. A rotina da escola, ela tem uma tendência a automatizar o ensino também. Então, o que eu faço primeiro, em seguida e depois, vai fazer com que esse automático vá acontecendo durante as aulas. O ser minimizado pelos demais também é automático, infelizmente. Nós temos alguns casos, né? A pessoa se acostuma com a situação. Ela foi a vida inteira minimizada pelos outros. Então, assim, às vezes tem um histórico até familiar que a mãe não dava muito crédito para ela, falava, ah, essa daí não sei o que vai dar, ou se não, essa daí não sei se chega longe, ou se não, ah, para que você vai estudar se você faculdade se você nem, né, conseguiu terminar direito o ensino médio. Então, a gente tem uma série de coisas que acontecem familiarmente que podem impactar. Mas nós temos também alguns ambientes escolares que são tóxicos, nos quais o coordenador não deixa o professor aparecer. Ou que você faz as suas coisas e um colega, que daí é a próxima situação, vou colocar já porque eu já estou me adiantando, e que eu fico empolgada, que é o ser aproveitado indevidamente pelo outro. A gente tem umas situações também em que o colega ele acaba se apoderando das coisas que você investe. Então, você investe tempo em uma capacitação. E daí você descobre uma fórmula mágica para fazer uma coisa na sala. Vem seu colega, vê como você faz, ele não paga nada e se aproveita do conhecimento que você adquiriu indevidamente, né? Sem a referência adequada, sem ter aquela base legal que você teve na sua capacitação. E daí quem vira a estrela da escola? Exatamente, seu colega, porque ele não tem escrúpulos, né? Essa é a verdade. A pessoa que se aproveita do outro, ela não tem escrúpulos, mas nem sempre é culpa dela também. Muitas vezes isso é tão automático nessa pessoa, é cômodo, que se torna um hábito. Então ela automatiza o se aproveitar do próximo. E essa corrente maléfica só vai ser quebrada quando o próximo cortar. Então fala assim, olha, você gostou? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o site onde eu aprendi, você pode se informar para fazer o curso.
Ou se não, ah, você gostou do meu material? Beleza, eu vou dar o nome da pessoa que vende, daí você pode entrar em contato com ela, né? Então você indica, mas você não faz pela pessoa, porque isso vai se tornar um hábito ruim, uma automatização maléfica na escola, né? O que que é uma automatização maléfica? É que ela não é saudável para a aprendizagem, nem do colega e nem da comunidade, porque você vai estar incentivando o outro a se aproveitar de você. Isso numa mentalidade de professor rico, que nem todo mundo está apto aí a compreender, tá, gente? Você precisa ter uma certa maturidade. Porque tem aquela pessoa que vai responder assim no comentário. Ah, então, mas é legal a pessoa ajudar, porque quando eu comecei, muitas pessoas me ajudaram. Ah, concordo plenamente. Mas tem uma linha entre ajudar e se aproveitar. O quanto essa pessoa está ajudando e o quanto essa pessoa está aproveitando o seu potencial, né? Então, a gente tem aí uma linha bem tênue entre as duas coisas que a gente precisa ficar atento. Bom, o automático, ele é um hábito e os hábitos são bacanas, são cômodos, só que a vida realizada, ela é apenas aquela que é consciente. Então, não adianta eu ter um hábito que é automático e me faz mal. Eu preciso ter uma vida realizada que é consciente, ou seja, eu preciso estar consciente quando aquilo está ajudando ou quando aquilo está atrapalhando, né? Eu tenho que estar consciente se aquela situação merece estar na minha vida. Lembra que eu falei que eu ia dar uns exemplos? Então, por exemplo, o livro didático que você está utilizando aí na sua escola. As crianças realmente aprendem com ele ou você dá aula para o livro? O que é dar aula para o livro? É aquela situação em que você precisa terminar o livro porque os pais vão ficar bravos se você não terminar, né? Então, você tem lá o livro didático, está acabando o bimestre, daí você pega e fala assim, nossa, falta 10 páginas, eu preciso preencher para ir para o outro. Você está dando aula para o livro ou para a criança? Né? Eu sei que tem as exigências da comunidade, que tem as exigências da escola, mas até que ponto isso é saudável para um professor rico? Né? O professor rico é aquele que percebe as coisas que dão certo profissionalmente e as que não dão. Então, a gente precisa se perguntar se realmente aquilo faz a criança aprender. A rotina da escola. Rotina e planejamento, gente, são distintos. Se está tudo igual, algo está errado. Porque a rotina, eu já expliquei isso em outro vídeo, tá? Mas a rotina, ela. Vou explicar brevemente para não ficar enjoada a coisa aqui. Diz respeito à rotina, o que você faz naquele horário, não é a disciplina. Tá? Então, por exemplo, eu começo com a oralidade. Então, eu começo conversando com as crianças, depois eu dou uma atividade de folha, depois eu vou para o caderno, daí eu vou para o livro didático. Isso é rotina, independentemente da disciplina. Agora, planejamento é o que eu faço dentro daquela rotina. Né? Então, eu vou começar conversando, mas hoje na conversa eu vou trazer um jornal com uma notícia. Que a notícia tem a ver com o conteúdo que eu vou trabalhar na folha. A folha vai ser um material interativo hoje, porque a gente está montando um lapbook, então eu vou colocar o lapbook no lugar da folha. Então você vai incrementando esses horários da rotina com um planejamento mais versátil. E daí você não fica cômoda, né? Porque se você der sempre a mesma coisa, a criança não vai estar motivada a aprender. E você vai ficar doente. Ser diminuído ou aproveitado. Ser diminuído quando às vezes o coordenador pede alguma coisa e tudo que ele pede está errado. Então você entrega, está errado. Você entrega de novo refeito, está errado. Você entrega de novo refeito, está errado. Daí você pede para ele dar um exemplo. Daí o exemplo que ele dá você não entende, daí ele perde a paciência. Então você está sendo diminuído por esse coordenador? Primeira coisa, por que que pediu coisa para ele, né? Mas eu vou falar disso aí daqui a pouco, porque eu já passei poucas e boas também como coordenador. Ó, eu já fui estagiária, já fui professora, já fui coordenadora e já fui diretora. Então, eu tenho tá, aí todos os cargos
possíveis pelos quais eu passei para poder opinar na coisa, não é alguém falando sem saber, né? A pessoa que se aproveita de você, ela se capacita? Porque se não capacita, você precisa indicar para ela e não dar pronto, né? Jamais viva de migalhas, porque a migalha faz mal para o nosso corpo. Você precisa evitar quem ou o que suga sua energia e você precisa se respeitar para ser respeitado. Como que você identifica esses sugadores de energia? Essas pessoas que jogam migalhas para você. Depois que você fala com eles, como que você se sente? Se você se sente abalado, é porque aquela pessoa está falando mal, está fazendo mal para você, né? Então esse é um sugador. Você se sente inseguro? Estava tudo bem até ali. Você sempre fez dessa forma e deu certo. Daí vem o coordenador e fala que você precisa mudar um negócio que você sabe que está errado. A informação do coordenador. Isso te deixa inseguro? Te atinge? Então, é uma pessoa que ela não merece estar na sua vida profissionalmente. Você se sente encurralado? É aquela situação extrema em que você começa a evitar a pessoa na escola. Então, você vê que ela está vindo, você vai para o outro lado. Já me aconteceu também, né? Então, a gente tem várias situações aí que se encaixam dentro dessas questões de quem você deve evitar na sua vida profissional. Todas essas pessoas, embora a gente precise conviver com elas e ter um certo relacionamento profissional, você não pode deixar que elas tomem conta de sua vida. E como que você faz para poder solucionar essa situação, né? Primeiro você precisa entender por que que essa pessoa não concorda com você, né? Essa pessoa não concorda com você, por quê? Provavelmente ela não enxerga seu potencial. Às vezes é muito difícil uma pessoa que está aquém do que você sabe enxergar além. Não respeita seu trabalho. Nós temos, sim, infelizmente, não apenas na educação, mas em todas as áreas, pessoas que não respeitam o trabalho do outro, né? Então, é uma pessoa que ela tem uma tendência a achar que tudo que você faz está errado. É uma pessoa tóxica para ficar perto, né? Então, não é muito legal quando a gente trabalha com esse tipo de pessoa, quanto menos contato profissional, melhor. Não honra a sua presença. E, sinceramente, gente, uma pessoa que não enxerga seu potencial, vou até olhar no olho aqui, ó, não enxerga seu potencial, não respeita seu trabalho e não honra a sua presença, ela não merece que você dê atenção total a ela. Você está ali para fazer qual trabalho? Você está lá para agradar ela ou para os alunos aprenderem, né? Então a gente tem que começar a dosar aí o quanto a gente dá de importância para o outro, porque nem sempre é a importância que ele merece. Sabe do que precisa? Sabe o que você precisa fazer nessa situação? Uma faxina profissional. O que você vai fazer agora? Né? Agora que você já sabe aí alguns gatilhos que acontecem na instituição. Reserve um caderninho para anotações. Precisa ser anotado e não pode ser em tecnologia, tem que ser num caderno de escrever à mão, para você poder refletir. Porque o caderno que você escreve à mão, ele vai desacelerar o seu pensamento e vai fazer com que você reflita com mais calma, né? Você vai colocar o nome dos colegas com quem você tem mais contato na sua escola ou na sua instituição. Sua segunda tarefa é quando tiver uma situação desagradável, você vai anotar que dia foi e o que que aconteceu. Por que que você vai anotar isso? Para você poder entender como você se sentiu naquela situação, né? E a tarefa 3, você vai anotar possibilidades do que você pode fazer para contornar a situação. E sim, eu tenho noção de que não é fácil contornar uma situação com a qual você convive todos os dias, provavelmente, e com pessoas que fazem aquilo diariamente no automático, sendo que você quer sair desse automático. Pensando nisso,
eu vou dar algumas sugestões para você lidar com essa faxina. Essa que você vai anotar no caderninho. Você só vai acatar o que te faz crescer. Isso significa o quê? Se você estudou, se você sabe o que você está fazendo, se você tem plena consciência do seu trabalho, a consciência limpa, e a pessoa veio te falar uma coisa que você sabe que não dá certo, que não vai funcionar, porque você já estudou sobre isso, você não vai acatar. O que que você vai fazer no lugar disso? Você não vai ficar discutindo, porque discutir vai te fazer mal e a pessoa não vai querer enxergar seu ponto de vista se ela não tiver a mesma capacitação que você. Então você vai concordar, mas você vai persistir sozinho no que você sabe que dá resultado. Quando eu estava na prefeitura de São Bernardo, por exemplo, eu jamais podia usar cursiva, e eu jamais podia fazer uma série de coisas, tá? Eu acatava tanto isso que eu ia na Calunga e comprava fardo de caderno de letra de caligrafia e dava para os meus alunos. Sabe quantas vezes a coordenadora ou a diretora ficaram sabendo disso? Em todos os 14 anos que eu fiquei lá? Nenhuma. Nenhuma, porque eu já sabia que era uma coisa que não podia ser feita, mas que eu precisava fazer, porque sem aquilo as crianças não teriam resultado no primeiro ano. Então, era um tipo de trabalho que eu fazia isolado e eu sabia quando fazer. Não causou nenhum mal, muito pelo contrário, minha sala era sempre avançada, porque eu sabia que aquilo dava resultado. E eu trazia resultados, né? Então, resultados bons para a escola, o que significa que ninguém pegava no meu pé em relação a rendimento de aluno. Então, quando está indo tudo bem e quando você não fica se exibindo, porque o pior é quando fica se exibindo, né? Porque daí a outra pessoa não concorda e ela fala, não, não faça isso. Às vezes até por inveja. Então, a melhor solução é você acatar, falar, ah, tá bom, não pode, tudo bem. Daí você dá, e se ela pegar no pulo, o que que eu faço? Eu falo, ah, eu achei que era um outro tipo de cursiva, né? Ah, mas como assim outro tipo de cursiva? Ah, então, porque eu fiz um curso e tem vários tipos, eu achei que você estava falando de um outro tipo. Então, você sai pela tangente, entendeu? Mas continua dando. Porque daí a coordenadora ou o gestor vai perceber que você sabe mais que ele e não vai muito encher o saco, né? Ah, eu preciso dar o livro didático. Tudo bem, você fala que você está dando, você realmente dá, só que você dá mais importância ao que dá resultado. No caso, o caderno ou uma folhinha mais funcional. E o livro você utiliza como complemento, que é essa a função dele, não é a função de protagonista. A função do livro didático é complementar, não ser o principal, né? Então você concorda, mas persiste sozinho no que dá resultado. E você tem que encontrar formas de ignorar quando for desrespeitado. Por quê? Porque a pessoa que te desrespeita, ela é, na verdade, um agressor. É aquelas pessoas que gostam de fazer bullying, e isso também existe na área profissional. E os agressores, gente, já é comprovado aí na parte da psicologia que eles gostam de atenção. Então, quanto mais você ficar abalado com o que ele faz, mais ele vai se sentir bem. Por isso, é interessante quando você pode ignorar os avanços desse agressor, porque daí você não estimula esse comportamento de bullying no trabalho, né? Quanto menos a pessoa souber da sua vida profissional, melhor, porque a vida é só sua. Você merece muito ter sucesso, com certeza, mas daí você precisa saber como evitar essas pessoas que fazem você ficar doente, estressado, já começa agora, no começo do ano. Dê a virada que a sua vida merece, só que você tem que trilhar de um modo saudável essa carreira. Nós temos a Cirlei aqui no Grupo Expolidório de Educação, que ela pode te ajudar. Se você estiver muito cansada do trabalho, você perceber que o lugar não é para você, ou que as pessoas se comportam se aproveitando do que você faz, entre em contato com a Cirlei, porque ela pode bater um papo com você e você vai começar a ver de um jeito diferente, de um jeito de professor empreendedor da sua própria vida profissional, né? Então, você pode entrar em contato com a Cirlei pelo 11
988084676 e ela vai te ajudar a dar um rumo mais saudável no modo como você delineia sua carreira, né? Porque às vezes a gente fica tanto naquela situação que a gente não percebe que está preso nela. Por isso que é importante a cadernetinha que eu falei para vocês. Porque quando a gente está no dia a dia, só observar não basta. Faz a experiência uma semana, coloca só uma semana é, os nomes de 2 ou 3 colegas que costumam falar muito com você e anota a situação para você perceber se realmente ele é um colega ou se ele está se aproveitando de você profissionalmente, porque isso também suga a nossa energia, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidão.